Indo para as linhas de ônibus, que são concessões municipais, quando são linhas de ônibus municipais, a gente está tratando disso aqui no programa. Se fossem, por exemplo, linhas intermunicipais, a concessão é do Estado, mas são linhas municipais ligando a Zona Oeste até o centro, mais de 20. Isso só um ouvinte pôde rastrear. Imagine quantas outras linhas por outras áreas da cidade também foram suprimidas, desapareceram do dia para a noite, sem comunicação, sem respeito ao cidadão. Não é que houve uma comunicação nos pontos de ônibus, que também, obviamente, claro, surtiria uma discussão, mas de qualquer maneira, não, nada foi avisado, as linhas sumiram. Obviamente, a desculpa das empresas de ônibus é a crise desde lá de trás, agora agravada pela pandemia. A Prefeitura do Rio não tem reajustado há mais de um ano a passagem, não há subsídios, como a Prefeitura de São Paulo, que coloca dinheiro nas empresas de ônibus no Rio de Janeiro, isso não tem. E, óbvio, vai ter uma discussão muito ampla, que na verdade é uma discussão que tem que acontecer entre o poder concedente, no caso a Prefeitura, e o empresário, no caso, os donos das linhas de ônibus, mas nós, cidadãos, que pagamos as passagens para poder se deslocar, casa-trabalho, lazer ou o que for, a gente não tem nada a ver com isso, a gente que paga essa conta, para eles se entenderem. O que não dá, por um lado, é para você acabar com uma linha do dia para a noite, porque, como disse o Andreasa, você não tem outra opção, e não dá para o outro lado ficar respondendo como se pudesse responder dessa maneira. Nós aplicamos 971 multas. Realmente não concordamos com isso? Vamos comunicar a Rio Ônibus, que é a empresa das... Não tem essa. Você é o poder concedente. Ou você senta, ouve o outro lado, chega à conclusão que ele tem razão e toma decisões para resolver, ou você senta e diz: não concordo, não vou conceder o que você quer, estou tomando as suas linhas, ou tomando o seu consórcio dessa região, porque você não está atendendo e retirou linhas sem me comunicar e sem comunicar ao público, e estou abrindo uma licitação para outras empresas, de fora do Rio, de fora da cidade, de fora do estado, sei lá, para substituir. Ou então, você vai ter que, o que seria um caos no trânsito, não estou defendendo, criar outras opções de transporte para as pessoas. A única opção que não existe nesta mesa entre poder concedente, empresas e principalmente quem recebe, que é o secretário municipal de transportes, o próprio prefeito, para resolver os problemas dos cidadãos cariocas, é o cara olhar para isso e falar o seguinte: olha, soltamos uma nota aqui de multas, realmente a situação está muito complicada. Que isso? Vocês têm que resolver. Poder concedente, neste caso, é poder executivo, é poder que executa, que resolve. Se elegeram para isso, pediram voto para isso, querem reeleição esse ano para isso. Não dá para tapar os olhos. Tem pessoas que, como uma ouvinte aí citada, não sei se foi pela Ágata ou pela Clara, que está pegando carro de aplicativo. Você imagina se alguém vai ter condição de ficar para sempre dependendo do carro de aplicativo, do táxi ou do que for. A gente sabe que as pessoas não têm esse recurso. É inimaginável, não é a situação de ontem, não foi algo que começou a acontecer ontem, quarta-feira. Isso está acontecendo há meses, algumas linhas até mais de ano, e simplesmente tapam os olhos, fingem que não estão vendo. Meus queridos amigos, ouvintes da Zona Oeste e outros atingidos, é por essa e por outras que vocês têm que acompanhar muito bem o noticiário, se informar, estudar bastante o cenário eleitoral que teremos pela frente. E, sem dúvida alguma, para o seu vereador e na sua candidatura a prefeito, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque estão completamente abandonados nesse momento. Estão entrando em contato com a Band News FM procurando algum tipo de resposta, e a que a gente tem não é uma resposta que soluciona, que dá fim a isso e que dá qualquer tipo de prazo para que as pessoas possam se programar. É uma resposta que admite o problema, diz que multa, mas agora, não coloca para frente qualquer perspectiva positiva de solução. Não há nenhum brilhantismo nessa constatação, mas lá atrás nós falamos muito sobre isso, né, Rodolfo? Era uma obviedade. Como a Covid-19, a situação emergencial e os impactos inegáveis econômicos dessa peste sobre nós, como isso serviria de desculpa para todo tipo de prestação de serviço incompetente, né? E não deu outra, né? O que já era ruim piorou, o que já era ruim aproveitou a Covid-19 para
para se mostrar mesmo, né? Economizar prejudicando a prestação de serviço. É muito engraçado isso. Se você pensar que uma empresa concessionária do Estado para a prestação de serviços de transporte, mas isso se aplica a vários tipos de serviço, mas para prestar o serviço de transporte, diante da situação econômica, em vez de buscar uma solução para minimizar o seu problema, que seja negociada com o Estado, em forma de linha de crédito, BNDES, faltou muito isso também, é preciso dizer, não se olhou muito para isso, mas em vez de se buscar uma solução estrutural, eu estou com problema de caixa, cortar benefícios internos, mexer na estrutura, no meio, na própria empresa. Não, o que a empresa faz, a finalidade dela é prestar o serviço de transporte. Como é que ela economiza? Prejudicando a ponta, prejudicando o serviço para o qual ela é contratada. Esse é o tipo de economia que se faz no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E é inacreditável, nós nos acostumamos a isso. Apertou a conta, o que você faz? Fecha a estação do BRT, paralisa linhas de ônibus. Mas por que eu estou economizando? Não é assim que a empresa economiza. Desculpa. Ou não é só assim. Ou não é fundamentalmente assim. Não é. Existem outras maneiras inteligentes e responsáveis, especificamente no caso de uma empresa que presta concessão pública. Porque uma coisa é uma empresa privada, mesmo assim tem restrições para fazer isso. Mas vamos supor, uma companhia aérea, por exemplo, ou uma empresa privada qualquer, porque a companhia aérea transporte também tem outra linha de contrato. Mas uma empresa, por exemplo, o Rodolfo citou o negócio do restaurante, não quero mais oferecer esse prato. Mas tem gente que gosta do prato, paciência, eu não ofereço mais. O cara pode fazer isso e vai ter um prejuízo. O cara pode fechar uma loja dele, ele pode, é uma empresa privada. Ele pode diminuir a sua estrutura, é uma empresa privada. Agora, no caso da prestação de serviço público, que o fim é a existência dessa linha, isso é contrato, não, vou economizar, corta a linha. Que isso, gente?